Então, boa tarde a todos. A gente gostaria de agradecer imensamente o carinho e a recepção que tivemos desde o momento em que lançamos esse desafiador webinar. É a primeira vez que a Fundação está aqui, e em casa, né, cada um na sua casa. Estamos bastante satisfeitos porque nós batemos quase 500 inscritos e o pessoal está entrando muito, né? Eu acho que nesse próximo meia horinha a gente vai chegar próximo do número de inscritos, então é um assunto bastante importante, fala do nosso futuro, fala dos nossos planos, né, para uma aposentadoria tranquila, uma vida cheia de realizações, num pós-emprego, num projeto na melhor idade, porque não existe mais a velhice, né, a longevidade quebrou todos esses protocolos. E eu acho que mais do que nunca essa equipe de peso, nosso presidente como mediador, nada mais do que interessante, uma pessoa de pleno conhecimento da vida, com uma larga experiência. Nosso diretor financeiro, Lacoste, que também tem uma carreira consolidada e a gente vive, né, nós estamos sempre no interior com vocês, ele também está sempre junto. E o Bruno Mauler, que também está junto com a gente, também muito conhecido no sistema, no nosso segmento, é uma equipe de peso. Então, participem. Logo abaixo, vocês têm o chat. Vocês façam perguntas, eu mediarei todas as questões. O áudio e o vídeo ficam interrompidos, porque nós temos um número muito grande de pessoas, e se todo mundo aparecer, a gente vai ter queda de rede. Então, a internet fica falha. Então, para a gente garantir a informação, a gente está só mantendo a equipe necessária para levar a informação, mas vocês têm voz, estamos disponíveis e eu estou olhando o chat. Presidente, com você. Obrigado, Priscila. A minha saudação inicial a todos vocês que estão nos acompanhando nessa tarde, nessa quinta-feira, ensolarada em Curitiba, e espero que assim esteja em todo o estado do Paraná, onde quer que vocês estejam. Transmito aqui de saída uma mensagem que recebi do presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero. Um abraço a todos, um bom encontro a todos. Só não está conosco porque no mesmo horário ele tinha uma agenda com o Ministério de Minas e Energia, mas pediu que eu transmitisse esse abraço a todos vocês. Gostaria também de fazer uma saudação especial ao Péricles Neri, que é o presidente do nosso Conselho Deliberativo, e, em nome do Péricles, saudar todos os demais membros daquele colegiado, bem como ao Robson Lix, nosso presidente do Conselho Fiscal, e aos demais componentes daquele importante conselho. Ao meu patrício, Rafael Burakoski, que comanda o nosso Comitê de Investimentos, e a todos os demais membros daquele importante comitê. E ao Evenilson e ao Zeno, que nesse ato representam aí o Comitê de Auditoria, que também presta relevantes serviços a todos nós na Fundação Copel. Eu acho que apresentar os nossos debatedores aqui é uma coisa menos importante, porque tanto o Lacoste como o Bruno são pessoas bastante conhecidas, que há muitos anos vêm atuando, o Lacoste como diretor financeiro e o Bruno comandando uma muito competente equipe, fazendo a gestão dos investimentos na Fundação Copel e atingindo resultados excelentes, muito acima daqueles das nossas co-irmãs. Faço aqui também uma saudação especial ao nosso companheiro de diretoria, Otto Deutscher, que tem também conosco aí trabalhado bastante para nós continuarmos esse trabalho de solidificar, de engrandecer e de dar tranquilidade a todos aqueles participantes da nossa Fundação Copel. Pois bem, tendo dito isso, nós vivemos a maior crise da história moderna. Eu creio que os impactos econômicos dessa crise serão ainda maiores do que aqueles da Segunda Guerra Mundial ou da Grande Depressão.
nós não conseguimos avaliar ainda a extensão dessa crise em todos os ramos de atividade, praticamente, em todos os países do mundo. Nós, na Fundação Copel, agimos muito rapidamente assim que tivemos os primeiros casos mais próximos da nossa região. Constituímos um grupo de trabalho que tinha o objetivo de acompanhar, buscar informações, mitigar, tomar as providências necessárias para nós enfrentarmos esta terrível pandemia. E num rápido espaço de tempo, em menos de 15 dias, nós conseguimos colocar toda a nossa força de trabalho em home office, sem comprometermos os atendimentos e sem comprometermos os serviços que a Fundação vem prestando a todos vocês. Pois bem, já se passaram mais de 60 dias e nós já anunciamos aí recentemente para o nosso corpo de colaboradores que a partir de 1º de junho, a primeira equipe, ou a primeira etapa de retorno vai acontecer com trabalho presencial. Isso estará restrito à área do DPOS e do DPTA, com aproximadamente 30 colaboradores. O próximo passo se dará por volta do dia 15 de junho, quando nós avaliaremos se implementaremos a segunda etapa do retorno. Muito bem, tendo dito isso, agora, de maneira bem objetiva e cartesiana, eu vou dizer para vocês qual é o objetivo que nós imaginamos com esse evento virtual, ou com essa live. Evidentemente que nós tivemos aí transformações imensas, impactos imensos na economia brasileira, na economia paranaense, na economia mundial, e nós precisamos dizer a vocês, transmitir a vocês, como que esses impactos na crise econômica afetaram os nossos ativos na Fundação Copel, as rentabilidades dos diferentes planos, e também temos que dar um olhar sobre o futuro, as oportunidades e as tendências que teremos daqui para frente. Eu estou diante de 2 experts na área financeira e econômica, mas eu vou arriscar botar um pouquinho da minha colher nessa panela também. No mês de março, quando a crise se acentuou, o pico de queda da Bolsa de Valores de São Paulo superou 40%. Nós tínhamos, eu acho que no final do ano passado, atingido alguma coisa próximo dos 119 mil pontos, e em março ela caiu para próximo de 60 mil pontos. Quer dizer, literalmente, ela despencou, ela não caiu, caiu quase a metade. Muito bem, o real se desvalorizou sobremaneira, o risco país também teve um aumento expressivo e houve uma desorganização da economia como um todo. Bom, isso imagino que vocês já leram nos jornais, já acompanharam nos noticiários, e de notícia ruim, todos nós já estamos cansados. Agora, vamos olhar com muito critério como é que isto repercutiu dentro da Fundação Copel, dentro da nossa Fundação Copel, essa entidade sólida, construída ao longo de 48 anos por todos aqueles que nos antecederam e pela colaboração e pela contribuição de todos vocês e todos aqueles que um dia tiveram esse privilégio. Nós temos, além de uma entidade muito sólida, nós temos um time extremamente qualificado e nós temos um processo muito robusto de governança, com todos esses conselhos, comitês, auditorias, auditoria interna, auditoria externa, etc. Ao todo, são 13 organismos que nos controlam, além dos reguladores, a IPREVIC e a ANS. Bom, nós sempre fizemos, com muito critério, as alocações estratégicas. E essas alocações estratégicas, elas sempre foram muito bem dimensionadas de acordo com a necessidade dos planos. E aí nós temos lá bem definido um percentual de renda fixa, de renda variável, a nossa carteira própria de crédito,
é composta, na maioria, por grandes empresas de segmentos de setores defensivos, como infraestrutura, como o setor financeiro. Sempre houve uma preocupação muito grande com a diversificação dos investimentos, aquele critério muito rigoroso na alocação de recursos e no controle dessas aplicações. Então, o resultado disso qual é? Enquanto nós tivemos quedas aí superiores a 40%, especialmente na renda variável e na Bolsa de Valores de São Paulo, né, o impacto disso, em média, nos planos, de maneira ponderada, da Fundação Copel, em março, foi da ordem de 4,3%. Quer dizer, um número praticamente 10 vezes menor do que o índice de queda da Bolsa de Valores de São Paulo. E, melhor do que isso, é que já em abril houve uma boa recuperação e em maio também essa recuperação continua acontecendo. Não existe, e eu, quem sabe, estou agora entrando no último capítulo da novela, que, quem sabe, eu devesse deixar para depois da fala do Lacoste e do Bruno, mas para ter um clima de mais otimismo nessa nossa conversa, eu vou dar essa informação de saída. Tá? Não existe indícios de necessidade de nenhum tipo de plano adicional de aporte, e é sempre bom lembrar nessa hora que você não pode olhar só a fotografia, você tem que olhar o filme. Então, se você olha a nossa rentabilidade nos últimos 12 meses, 24 meses, 48 meses, você vai ver que é uma rentabilidade sempre muito superior ao benchmark de mercado, o que nos dá uma solidez muito grande e uma tranquilidade muito grande. E essa tranquilidade e esse estado de espírito, de otimismo, ele também é reforçado quando a gente analisa o índice de solvência dos nossos planos. Todos eles estão dando uma boa zona de conforto. Então, com essas considerações iniciais, como eu disse, quem sabe eu entreguei o último capítulo da novela, mas eu gostaria que agora o Lacoste e o Bruno aprofundassem essa análise, fizessem comentários mais detalhados, fizessem isso com a visão deles, que estão atuando à frente da área financeira da Fundação já há algum tempo. Então, eu perguntaria primeiro ao Lacoste, como é que você avalia essa crise que trouxe tanta instabilidade ao cenário econômico mundial? Como fica o Brasil e o sistema previdenciário? Tá? A palavra é tua, meu amigo. Boa, ótima pergunta, do Lacoste. Vamos lá. Inicialmente, só gostaria também de reiterar, né, a nossa alegria de estarmos conversando com todos os participantes aqui inscritos, né, uma grande quantidade, se utilizando dessas novas formas de tecnologias, ferramentas. Acho muito legal. Espero que seja a primeira de muitas outras alternativas que possam vir. Em relação à crise do Lacoste, eu começo dizendo o seguinte: nenhuma crise é bem-vinda, né? E mais essa, né, uma crise de uma magnitude muito forte, muito relevante, e que pese, né, nós tenhamos, geralmente nas crises, alguns bons aprendizados e algumas boas oportunidades. Mas essa, cá para nós, né, ela veio num momento muito inoportuno em relação ao mercado brasileiro, né? Se a gente voltar a 2, 3 meses atrás, no começo do ano, lá em janeiro, qual que era o cenário do Brasil? Nós tínhamos um cenário muito positivo, muito otimista. E por quê? Porque nós tínhamos realizado uma reforma da Previdência alguns meses atrás, no final do ano passado. Essa reforma previdenciária, ela conseguiu ajustar as contas públicas, né, trazer um equilíbrio fiscal, que vocês ouvem aí na televisão, equilíbrio fiscal, que nada é mais do que o ajuste entre o orçamento e a despesa de um país, e com projeções positivas para o futuro, né? Essa reforma, essa característica dessa reforma já tinha sido
acontecido em outros países, chegou no nosso Brasil, tão necessário. Aconteceu e nós entramos, então, em 2020, um ambiente muito mais propício, né, e um ambiente também político melhor, para conseguir fazer um segundo estágio de transformações, né, uma reforma administrativa, uma reforma tributária. Esse pacote, certamente implantado, traria para o Brasil uma condição muito relevante da gente conseguir fazer o crescimento econômico retomar, né? A gente, nos 2 últimos anos, 3, nós passamos por uma estagnação econômica, né? Então, esses seriam os pilares que puxariam nós para a volta do emprego, para a volta da atividade econômica e para a volta também do emprego. Isso não aconteceu, né? Veio a crise, vamos postergar isso, vamos falar um pouquinho mais na frente, lá quando ressaltarmos sobre o cenário. Um outro ponto importante nesse ambiente foi o tal dos juros baixos, né? Juros baixos que já é uma realidade no mundo inteiro, que estava chegando no Brasil, que de fato chegou, né? Então, hoje, vocês, participantes, que com pessoas físicas, inclusive, fazem os seus investimentos aí, ou no banco, ou nas novas plataformas aí do tipo XP, certamente estão encontrando muita dificuldade de obter rentabilidade naquelas tradicionais operações financeiras, que são em cima de CDI. CDI, hoje, o principal referencial do mercado brasileiro, está pagando 3% em termos nominais ao ano, né? A Selic, taxa básica, da mesma forma. Os títulos mais longos, conhecidos por vocês como Tesouro, pagam lá uma inflação mais 3,8%, estão pagando até essa confusão toda começar. Ou seja, vocês, participantes, também estavam buscando uma diversificação, uma sofisticação dos seus investimentos. Então, lá, mais bolsa de valores, investimentos multimercados, mais sofisticados, investimentos imobiliários, enfim, em bolsa de valores. Isso que estava rolando nos últimos dias antes da crise. Vem a crise, e ela vem muito rápida e vem muito forte, e derruba grande parte dos seus ativos de forma muito abrupta, né? E daí, assim, vamos lá, algumas pessoas se apavoram nesse momento, realizam prejuízos em bolsa de valores com queda de 45%, e pessoas que chegam, que eu conheci, estavam falando comigo, colocaram dinheiro na poupança. Então, veja, todo esse processo que o mercado brasileiro financeiro estava atravessando, ou seja, de transição, para ele ficar mais maduro, para ele ficar mais sofisticado, que é uma realidade que o mundo inteiro já tem, de alguma maneira agora ele foi interrompido e vai levar um tempo até que as pessoas comecem aí a ter um pouco mais de confiança para voltar para esse mercado. Nós também aqui na Fundação, nós enfrentamos esse mundo de juros baixos. Isso já estava acontecendo, nós já tínhamos nos planejado, nós já temos um processo de diversificação em implantação, implantamos uma parte, a outra parte está por acontecer, veio a crise e, eventualmente, alguns ajustes, né, de correção nesse planejamento pode ser feito, mas a sua essência vai continuar. Coloquei essa questão para chegar daí na crise, né, na característica da crise. Vejam, essa é uma crise que tem algumas pessoas, uma coisa que mencionou as crises lá do século passado, 1929, 1930, as duas guerras mundiais impactaram muito a economia. Recentemente, nós em 2008, tivemos uma crise que ela começou no mercado imobiliário dos Estados Unidos, ela foi para os bancos, ela ficou no mercado bancário, bancos quebraram, ela se estendeu para as outras atividades econômicas, enfim, chegou no Brasil, na oportunidade foi conhecida como aquela crise da marolinha lá do nosso ex-presidente,
Mas, enfim, ela foi forte, mas ela teve uma característica. A característica de hoje da nossa crise ela é muito diferente. É uma crise que tem uma origem na questão sanitária, mas ela ataca a veia da atividade econômica. E por quê? Porque ela ataca a parte de quem produz, né, na produção, quem produz um carro, quem presta um serviço no shopping, o shopping já está fechado, daí ele não consegue vender esse serviço, a fábrica está fechada, ele não consegue vender o seu carro, e ataca o outro lado, o lado da demanda, de quem está comprando. No primeiro momento, ele não consegue ter acesso a esse produto, porque a empresa, o shopping está fechado. Ele, no início, começa de forma equilibrada, mas a partir do segundo momento, essa crise, ela vai muito mais para o lado da demanda, de quem compra, porque o cidadão, ele começa, então, a perder salário, a reduzir salário e não tem mais a capacidade financeira para adquirir bens e serviços, embora muitas fábricas já estejam retornando. Então, ela é uma crise da crise, né, na sua palavra mesmo. E vejam, o que acontece? Todo o mercado financeiro mundial, uma coisa que já mencionou, o Bruno vai atacar mais essa questão, ele foi muito impactado. E ele foi muito impactado quanto à sua intensidade e quanto à sua velocidade. No Brasil, a velocidade foi absolutamente rápida. Em 1 a 2 semanas, a Bolsa de Valores, nosso principal índice, despencou quase 45%. Então, pensem vocês, participantes, que têm lá R$100 na sua conta, no seu investimento, praticamente, do dia para a noite, você teria, então, R$55. Mas o mercado financeiro, ele não se restringiu à Bolsa de Valores, ele estendeu a maioria de todos os ativos. Daí você for pegar um como exemplo, que é um dos mais conhecidos, que é o tal do Tesouro Direto, que vocês conhecem. Tesouro Direto tipo IPCA, os mais longos, pode pegar o 2050, nós temos muitos nas nossas carteiras. E esses títulos, que são títulos de renda fixa, eles também sofrem nesse tipo de crise. Né? E por quê? A dinâmica é a seguinte: os novos títulos que vão ser emitidos pelo governo federal, eles vão ter um nível de risco maior, eles têm que pagar maior para ser atrativos. Então, isso trata-se de uma oportunidade para você ter, né? Você pode comprar numa condição melhor. No entanto, os títulos que estão na carteira, eles se desvalorizam, né? Houve desvalorização de mais de 10% em título mais longo. Então, só um briefing para falar, o Bruno vai trabalhar melhor nessa questão no mercado financeiro, para a gente contextualizar, e daí no segundo bloco a gente pegar e fazer o ajuste de tudo isso que nós fizemos para a realidade dos nossos planos previdenciários e dos impactos dos nossos planos previdenciários. Bruno. Muito bem. Obrigado, Lakoski, pela tua ampla e abrangente explicação, aí muito simples de entender e acho que esclarecedora. Bruno, o que você gostaria de acrescentar aos comentários do Lakoski dentro dessa linha de avaliação de crise, a estabilidade no cenário mundial, como fica o Brasil e o sistema previdenciário? Legal, vamos ver se eu consigo endereçar aqui essas questões, tentando pegar um enfoque um pouco diferente. O Lakoski já explicou muito bem, né, os principais pontos, eu vou tentar tatear alguns temas conexos, né? Primeiro, cumprimentar os participantes, é um grande prazer estar aqui com um grupo tão grande de pessoas, né, e agradecer muito o tempo de todos, né, é um prazer estar aqui com vocês, espero que tenham outras oportunidades dessa, mas entrando já direto ao tema, né, eu vou falar 4 principais bullets que eu acho que são interessantes sobre a crise, né. Então, a gente está vivendo a maior pandemia que atinge o mundo nos últimos 100 anos, né, então não tem nada parecido desde a gripe espanhola. Isso é um fato relevante.
Outro, é a maior recessão que vai existir em todas as economias desenvolvidas, inclusive a brasileira, desde a década de 30, 80 anos atrás. E as consequências dessas crises, essas recessões, são bem conhecidas, né? Você tem um aumento enorme do desemprego, você tem aumento da inadimplência, e a gente vai passar vários anos juntando os cacos das empresas, né? Juntar o caco é recuperar elas, né? Então, muitas vão sair endividadas e algumas provavelmente até não vão sair. Então, esses são os efeitos negativos de crise. A gente teve também, nesse período, nesses curtos espaços de tempo, a maior queda de petróleo na era da OPEC, né? E provavelmente essa foi a maior queda da história também. E ainda tem um outro fator que não tem precedente, que é a maior intervenção dos bancos centrais e dos governos na história. Então não há precedente sobre o nível de intervenção dos bancos centrais e dos governos, né? Tanto do estímulo monetário como fiscal. Então, quando eu paro e olho tanta coisa que não aconteceu, a última vez que aconteceu são 100 anos atrás, e elas estão de maneira conjunta acontecendo, eu tenho muita umidade. Então, na minha visão, a gente está experimentando algo novo, que a gente nunca viu conjuntamente, alguns nunca viu mesmo. Então, na minha visão, não tem maneira clara de você saber como é que isso vai acabar, como esse processo vai acabar. Então, a gente tem, na verdade, muitas perguntas sem respostas. As variáveis, pensando em Brasil, né, para projetar como é que vai ser a atividade no final do ano. Então, basicamente, são duas variáveis que são extremamente difíceis de projetar. A primeira é a duração da quarentena, em quanto tempo a gente fica nesse sistema de distanciamento social, e depois, parado esse lockdown ou distanciamento social, qual que vai ser a velocidade das pessoas retomarem as suas vidas corriqueiras, né? Ir a um shopping, comprar as coisas no mercado, e viajar, e ter a vida normal. Então, isso pode mudar muito a projeção de como é que vai ser a atividade ao longo do ano. Então, você pega um grupo de analistas e pergunta qual é o seu PIB projetado para 2020, o número tem uma discrepância bastante grande, entre 4% negativo, vai até 8% negativo, mas certamente vai ser o pior número da história que a gente já viu. Então, a gente tem que considerar a nossa alocação de investimentos dentro de um contexto de incerteza sem precedente e na total falta de orientação de analogias do passado. Então, você vê que a tarefa é bastante simples. Agora, vou traduzir aqui um pouco em mais detalhes os impactos que ocorreram especificamente no mês de março. Então, o que aconteceu em março nos mercados brasileiros? Talvez, eles também são bem representativos do mercado global, só que o Brasil ainda foi um patinho mais feio, caiu mais do que os outros. Pegar 3 classes de ativos, que são as mais tradicionais e as que os fundos de pensão mais usam, né? São o grosso dos investimentos das fundações brasileiras. O primeiro é Bolsa de Valores, já comentamos aqui algumas vezes, mas o número preciso, ela caiu 47% do pico para a mínima. Então, é quase 50% de desvalorização. A queda não foi uma queda, algumas empresas mais, outras menos. Não, todo mundo caiu isso aí. Na média, muito parecido. Isso quer dizer que, então, não teve muito porto seguro, onde você ficar numa empresa que é mais defensiva. Empresa defensiva e boa, caiu o mesmo tanto que empresa ruim. Então, era uma venda forçada por necessidade de fazer liquidez. Isso foi em todos os mercados, né? A necessidade de liquidez ocorreu desde investimentos em títulos do governo, de empresas, ou até em ouro. O pessoal precisou fazer caixa para aportar nas suas empresas, ou fazer o seu dia a dia, né? Tem que pagar esse tempo que não vai ficar recebendo ou salário ou receita pela companhia. E as oscilações, né, foram sem precedentes. Então, a velocidade da queda em bolsa, como o Lacoste colocou, foi gigante. Isso aconteceu dentro de um mês. E esse nível de oscilação foi recorde, ultrapassou até a última crise, que tinha sido a maior oscilação que a gente já tinha visto, que foi a de 2008. Em relação aos títulos do governo federal, os juros abriram 2%. O que isso quer dizer? É aquilo que o Lacoste também colocou, né? Se você pegar um título que vence lá em 2050, dias antes do começo da confusão, ele estava sendo negociado a 3,3% mais inflação. Como a percepção de risco aumentou muito, né? O governo ia ter que entrar, emprestar dinheiro e se alavancar mais, então a situação fiscal dele provavelmente ia piorar e a percepção do risco do mercado aumentou, e esses títulos passaram a ser negociados 2 pontos acima, né?
saiu de 3,3 para 5,3. Então, se você pegar num título extremamente longo, que é um 2050, tem um prazo de 30 anos, a desvalorização nesse papel foi de 30%. Então, renda fixa, ela é fixa se você manter por 30 anos investidos e não se movimentar. Você vai receber aquilo que você contratou. Mas no meio do caminho, esse negócio oscila tanto quanto bolsa. Então tem que ter isso muito claro. Ele é renda fixa, mas não é estável. Você vai receber o que é combinado ao longo do tempo. Na média, os títulos brasileiros, esse é um caso mais extremo porque é um título mais longo, mas a média de desvalorização dos títulos brasileiros foi de 13% no mês de março. Então, e teve também uma forte inclinação dos juros, né? Os juros longos estão pagando muito mais do que os juros curtos, né? Então, o Banco Central baixou bastante os juros curtos, mas a percepção de risco do mercado é muito maior, né? A índice de solvência do governo preocupa. Então, os títulos longos ficaram bem mais desvalorizados, né? E, por outro lado, agora, se for um investidor que tiver paciência, pode comprar ativos com um rendimento melhor, mas com prazo muito mais longo, sabendo que eles oscilam bastante no curto prazo, né? Mas tem coisas até anedóticas, assim, dentro do mercado. É um ativo que a gente não opera, né, mas muitos outros investidores usam, que é o ouro. O ouro, até, que é conhecido como um enorme reserva de valor, em porto seguro, até o ouro se desvalorizou em dado momento, né? Pra você ver que o pessoal estava precisando fazer liquidez em qualquer tipo de mercado. Títulos de empresa também, né? Como é que funciona? A Copel emite uma dívida, uma debênture. Parte do rendimento que ela vai pagar, atrelado ao governo federal, e parte é do risco de solvência da Copel. Então, ela foi prejudicado, esses papéis, tanto pela abertura, né, do nível de juros dos títulos do governo federal, e ainda a percepção de risco em relação ao risco de crédito da Copel, por exemplo. Mas isso foi generalizado no mercado. Então, teve quedas bem significativas nos fundos, tanto de caixa como fundos de crédito. Então, os participantes aqui que têm investimentos em fundos de crédito podem ter percebido isso nas suas cotas, né? Eles pareciam muito seguros até tomar essa remarcação de preços, dada a incerteza se essas empresas vão ter capacidade de pagamento. Então, os principais ativos, quase todos desvalorizaram e não teve muito porto seguro. Então, o que eu posso chegar, né, a resumir até agora? Então, não teve porto seguro, né, e não há dúvida que o coronavírus causou um grande problema em todos os mercados, né? O que realmente é importante é ver se a mudança no preço dos ativos foi proporcional à piora dos fundamentos. Aí cada fundação vai ter que fazer a sua própria análise para diferenciar o que é verdade e o que é oportunidade. Mas que hoje as condições, tanto econômicas como psicológicas, para que alguns ativos virem uma barganha, estão presentes, né? Então, tanto nessas duas perspectivas, você fazendo um bom trabalho, você pode achar algumas oportunidades. Hoje diria que não tem, é um trabalho extremamente difícil, né? O mercado só notícia ruim, esse negócio de drástico da perspectiva de saúde, né, o número de pessoas morrendo aumenta bastante, e os ativos estão caindo, então você está operando sobre circunstâncias de notícias terríveis, né? Os preços entram em colapso, você não tem ideia de onde é o fundo, onde é que é o fundo do poço. Contudo, não é possível prever onde é que é o fundo do poço, né? Então, hoje, avaliando friamente, ninguém pode dizer ou afirmar que você deveria investir todo o seu patrimônio em ativos de risco. Mas também ninguém poderia dizer o contrário, que você não deveria investir nada, porque tem oportunidades por aí. O importante é saber como é que a gente pensa nesses momentos difíceis de tomada de decisão. São basicamente 3 ou 4 pontos muito rápidos. Primeiro, a gente tenta não desviar das nossas crenças, da nossa filosofia de investimento, dos nossos processos, isso é central para nós. E a gente acredita em maximizar os benefícios da diversificação. Não faz nenhum sentido você fazer alocações muito concentradas nesse momento, né? Tem tanta oportunidade barata, não tem, mesmo que eu acho que bolsa vai ser o melhor investimento do mundo, ainda assim tem a chance da gente estar errado, e isso a gente pondera com muito critério. E gerir o risco de maneira apropriada, né? Saber quanto de risco você está tomando, se é condizente, se um estresse, isso traria algum prejuízo aos participantes. Então, essas coisas que fazem a gente refletir nesses momentos de crise. Bom,
aqui. Muito obrigado, Bruno, pela tua resposta. Nós estamos aí, são 16h45, nós teríamos aí mais algumas perguntas, então, dentro do possível, se a gente conseguisse abreviar um pouco as respostas, nós poderíamos avançar mais. Lakoski, sabendo que a Fundação tem estratégias de investimentos diferentes para cada plano, com base nas suas características, né, como é que você explicaria o impacto desse cenário nos planos dos nossos aposentados, aquilo que a gente chama de DD ou mutualista? Sem som, Lacoste. Legal, agora sim. Agora sim. Sem dúvida, uma bela pergunta para que nós possamos esclarecer questões muito importantes, muito relevantes para o nosso participante, né? Que é exatamente essa que você já até colocou aí na sua entrada, na sua pergunta, que é o fato de nós termos vários planos previdenciários na entidade, mas cada plano tem um objetivo, está em um determinado estágio, e com isso nós faremos uma estratégia de investimentos, planejaremos, executaremos de uma forma diferente de, eventualmente, o outro plano. Então, eu vou falar aqui, começar pelo plano unificado e pelo plano 3. O plano 3 é dividido em duas parcelas. A parcela do pessoal que está ainda trabalhando, que ainda está fazendo reserva, né, como nós, e o pessoal que se aposentou recentemente. Né? Então, essa parte é chamada parte mutualista. E por quê? Porque eles têm, essas estratégias são semelhantes para esses planos. Eu vou começar com o plano unificado. Só para vocês terem ideia, o plano unificado, ele totaliza quase 50% do valor do total de investimentos que nós temos na Fundação Copel. Então, nós gerimos quase 12 bilhões de reais, 6 bilhões, ou quase esse valor, ele está direcionado para pagamento de benefícios desses aposentados. E daí tem uma observação, é um plano que ele está praticamente fechado, porque faltam aí praticamente 20 pessoas para entrar, mas do ponto de vista da estratégia de recurso financeiro, isso é desprezível, né, desprezível, tá? Mas ele tem um valor que é o chamado BSE, benefício saudado, que é um valor que é pago para as pessoas que ainda estão se aposentando, né? Então, no final do ano passado, nós tivemos várias pessoas, 300, 400 pessoas recebendo uma parte do plano unificado, que é o BSE, uma parte pequena, e nós, ainda que estamos na ativa, temos aí um valor de BSA a receber, mas isso é muito pequeno, isso é muito marginal. Veja, esse plano, ao estar fechado, nós temos uma vantagem. Qual que é a vantagem desse plano? A vantagem é conhecer o fluxo da dívida, o valor e quanto nós temos que pagar. Então, vejamos, agora em abril, nós pagamos 35 milhões de reais para os benefícios desses planos, para todos os aposentados. Mês que vem, da mesma natureza. Outros meses, valores próximos. Infelizmente, algumas pessoas morrem e a cada ano a gente faz alguns ajustes. Mas assim, a gente tem o fluxo de caixa construído. O que se faz, então? Você vai lá e busca ativos, investimentos que casem na quantidade e no time com esse fluxo de dívida. E isso foi feito ao longo dos anos, né? Com muita sabedoria, a gente conseguiu construir, então, um fluxo de caixa, provavelmente em cima de uma capacidade forte de títulos públicos, né, federais, do tipo IPCA, que tem um juros semestrais, depois tem um valor que é pago na sua amortização, ou seja, com essa característica você consegue exatamente
construir os recebíveis casando com os pagamentos. Isso é muito importante, mas é muito importante mesmo, porque vamos pegar o exemplo que o Bruno nos trouxe da Bolsa, agora no exercício anterior, ali, na fala anterior. Se nós tivéssemos ali um determinado nível de investimento na Bolsa, e a Bolsa, no mês de março, cai 47%, eu tenho que pagar os meus benefícios, né? Se eu investisse dessa forma. E correria o risco de ter que ter vendido esse ativo no momento ruim. Essa situação, ela não acontece no planejamento desse plano. Tá? Nós fizemos a conta, inclusive, nos próximos 3 meses não há necessidade de vender sequer qualquer ativo para cobertura. Isso é fundamental para que não haja um prejuízo, né, nessas crises em função na busca de receita para cobrir esses planos. Ok? Com isso, o impacto desse plano em toda essa crise foi apenas 1% negativo de rentabilidade. 1% negativo de rentabilidade. Em março, em abril ele retornou já a 0,74% e em maio agora ele está chegando, encostando a 1%. Ou seja, o mundo quase virou de cabeça para baixo, uma ziquezira, e no plano unificado, que representa 50%, o impacto foi praticamente inexistente. É importante ressaltar que também essa pequena variação, ela decorre da forma de precificação, da forma de contabilização dos seus ativos, né? Como a gente faz um casamento quase perfeito dos juros e amortização desses títulos públicos, não é necessário você vender um título antes do seu vencimento e expor esse título a valor de mercado. Então, você consegue elevar até o vencimento. Os outros 10% que nós temos nesse plano são renda variável, outros ativos multimercados e assim por diante. Mas daí, a pergunta é, o que foi necessário? O que é necessário fazer de ação para um plano desse? Eu digo que o plano foi muito bem planejado, muito bem construído e muito resiliente nessa crise. Muito resiliente nessa crise. Então, o trabalho forte aqui é de acompanhamento, de alguns ajustes na parte de renda variável, olhar em algumas oportunidades em termos de crédito, aquilo que o Bruno falou, elas aparecem, mas não há nenhuma mudança forte de rumo necessária para deixar esse plano em condições boas, mesmo porque as condições existentes dele são muito boas. Todos os estudos que nós fizemos de solvência, que a gente faz a projeção do ativo do plano, do passivo, que é a dívida do plano, os 10 anos, todos os estudos apontam para condições de solvência muito boas, ou seja, a gente tem mais superávit que déficit na projeção dos caixas. Então, senhores participantes que têm esse plano, fiquem muito tranquilos, nós temos um fluxo de pagamento bem aplicado, rentável e seguro para cobrir os próximos anos. Vou fazer uma migração agora para o plano 3. O plano 3 de quem já está aposentado. Tá? Ele é semelhante ao plano BD, mas tem algumas diferenças muito relevantes. A primeira é que ele está aberto ainda. Então, há um fluxo natural de pessoas que migram da parte do plano CD, que é a parte da composição da reserva, para a parte do outro lado, para a parte BD. Então, esse fluxo ele é dinâmico, né? Ele se altera. A gente não consegue ter tamanha precisão como temos modificado. No entanto, aqui tem um fator essencial, que é um item chamado taxa de juros.
A taxa de juros nesse plano, ela é uma variável, é uma métrica fundamental para determinar o valor do benefício do participante. As pessoas que saíram no ano passado, elas se aposentaram com 5,5 de taxa anual que vai ser paga pela Fundação para o resto da vida, mais a inflação. Fazendo uma menção com a minha fala inicial, né, de juros baixos, CDI pagando 3%, ainda nominal, se tirar a inflação, fica 1%, juros mais longos, papéis tesouros, IPCAs pagando 3,7%, 3,8%, fica claro a dificuldade que nós temos para fazer essa cobertura. Né? Qual que é o resumo? Nós temos que buscar novas alternativas, diversificar o nosso portfólio, correr um pouquinho mais de risco na renda variável, multimercado, para exatamente conseguir cobrir essas metas atuariais. Então, esse plano, em resumo, ele carece ainda um pouco mais de trabalho, de desafio, e ele tem uma parte maior em relação ao outro de investimentos de risco. Veio a crise, veio o impacto, e o impacto ficou até moderado de uma queda de 6%. Recuperamos 2% no primeiro mês de abril, mais 2% ocorrendo agora no mês corrente de maio. Tá? Nesse caso, fizemos algumas compras de títulos públicos, né? Na linha que o Bruno também falou, e eu havia mencionado lá no início, as crises trazem essas oportunidades, os títulos públicos que são lançados, eles mais atrativa, os que ainda ficam na carteira, eles ficam mais depreciados. Fizemos algumas compras, alguns ajustes da renda variável, oportunidades de créditos foram feitas. Mas, enfim, também não houve uma mudança abrupta na estratégia que está sendo bem assertiva em relação também a esse plano. Nossos estudos de solvência realizados apresentam condições muito boas nessa relação superávit-déficit. E, enfim, esse é o segundo plano que eu posso afirmar para vocês, o plano mutualista, embora aqui nós tenhamos que fazer um trabalho ainda maior, né, exige um pouco de trabalho, mas seus pagamentos dos beneficiários desse plano estão também muito tranquilos. Muito bem, obrigado, Lacoste. Agora eu pediria que o Bruno complementasse, falando um pouco daqueles ainda que estão capitalizando, né? Quer dizer, como que nós estamos agindo, quais são as atitudes para a gente atacar aí o plano daqueles que ainda vêm sendo capitalizados. Você está no história agora? Sim. Obrigado. Vamos lá, estou com o cronômetro aqui para economizar um pouco do tempo que eu gastei na pergunta anterior. Bom, o Lacoste explicou muito bem os portfólios aí das pessoas que estão aposentadas. Eu vou focar só na parcela capitalização do Plano 3, que é o portfólio que compõe os recursos de quem está na ativa. E, por óbvio, eu explico também o Plano Instituído Família, porque eles têm a mesma estratégia, né? Então, vai ficar mais fácil, eu faço um 2 em 1. Então, sobre a estratégia desses planos, é importante entender, né, que a gente procura construir e desenhar uma alocação de ativos que seja a melhor possível. Construir portfólio que seja diversificado e equilibrado para que, no longo prazo, eles tragam retornos consistentes para os participantes. Então, esse, em grandes linhas, é a lógica desses planos, né? Ter portfólios realmente equilibrados e robustos que, no longo prazo, entreguem um bom retorno. O que a gente tem dentro desse plano, né? Esse plano já é bem mais diversificado do que os outros que o Lacoste colocou. Aqui a gente tem bastante títulos de governo federal, títulos de empresas, tem ações de capital aberto, que são listadas na Bolsa, ações de empresas de capital fechado também, que são geridas aí pelos fundos de investimentos e participação. Temos também empréstimos que vocês contraem conosco e investimentos alternativos, como imóveis e
e empréstimos não, desculpe, fundos imobiliários. Mas considerando a minha resposta da pergunta anterior, né, todos esses ativos que a gente descreveu aqui, que tem no portfólio, eles desvalorizaram de maneira significativa, então não teve porto seguro. Então, vou direto ao ponto, no pior momento da crise, o plano, parcela capitalização e o família, eles caíram ao redor de 10%, é uma queda bastante significativa no mês de março. Só que tem uma segunda derivada, que é a questão da renda fixa que o Lacoste colocou, né? Qual que é o segundo impacto após a queda, né? Os ativos ficaram muito depreciados, mas o retorno esperado deles aumentou bastante, né? Você está com empresas que estão num nível de valor muito menor do que estavam. Então, títulos que agora estão rendendo muito mais. Então, o retorno esperado desses portfólios subiu aproximadamente 1,5 ponto, de maneira anualizada. Então, esse é um segundo fator. Você provavelmente vai recuperar esse dinheiro ao longo do tempo. Porque existe uma relação inversa aqui entre o retorno esperado e o valor do ativo, né? O valor, no momento inicial da incerteza, ele cai, mas o retorno esperado dele aumenta. Funciona como se fosse renda fixa, né? A boa notícia o do Lacoste já deu. Ele antecipou lá na frente que abril foi muito bom, e maio, diz que dá má sorte, né, falar do resultado que não fechou, mas está indo muito bem até hoje, falta um dia. Mas, contudo, acho que o principal aqui que eu queria muito enfatizar é que investimento previdenciário é de muito longo prazo. Vocês vão estar conosco aqui por 10, 20, 30, 40, 50 anos. Então, a análise desse tipo de investimento tem que ser feito em horizontes bem mais longos, né? Eu diria que é inadequado analisar um investimento com esse horizonte, com esse prazo, e com essa característica em 1 mês ou em 12 meses. Ontem, até pensando nisso, né, quando eles me colocaram que iam fazer essa pergunta, eu fiz alguns cálculos, rapidamente, ali com os dados do plano 3, capitalização, desde 98. São quase 22 anos. E constatei alguns números que são valiosos aqui para essa discussão de risco de curto prazo versus de longo prazo, né? Então, no curto prazo, se o horizonte do participante é um cara que está todo mês olhando, e se vamos comparar com o CDI, que é um referencial simples, né, e muito melhor que a poupança, se fosse a poupança era até pior, mas contra o CDI, o cara que olha todo mês ficou 55% do tempo acima, né, investimento na fundação, e 45% abaixo. É quase que jogar uma moeda para cima, com uma leve inclinação para o lado positivo. Então, você quase não consegue perceber, assim, 45% do tempo o cara vai ficar triste. Se você estender o prazo para 12 meses, essa proporção já muda, né? Você está 1 ano de análise e vai olhando isso de 12 em 12 meses, olhando. São várias janelas móveis de 12 em 12 meses. Já 65% do tempo você está acima do CDI. Se jogar para 5 anos, 80% do tempo fica acima. Em 10 anos é 95%. E os pequenos casos, que são marginalmente abaixo do CDI, é muito pouco, assim, é uma diferença mínima. E o mais legal, né, se você ficar o prazo inteiro, né, que são os 22 anos, o que você agregou ao longo de 22 anos na fundação? Um participante que investiu todo esse tempo conosco e um outro que investiu todos os 22 anos na poupança, o que está conosco na fundação, ele é 4 vezes mais rico do que o cara que investiu na poupança. Isso é uma diferença absurda de riqueza, né? Ser um participante ser 4 vezes mais rico que o outro. E se você quiser olhar um benchmark mais elaborado e muito melhor, já que a poupança, seria o CDI. E desde os últimos 22 anos, o patrimônio seria 40% maior. E se você pegar quer analisar um período mais curto, considerando a crise, a gente poderia pegar desde 2016, que é quando esse time está mais ou menos jogando junto, desde todo o time aqui, né? Então, a gente entrega um resultado que é 70% acima do CDI. Então, esse tipo de análise tem que ser colocada sempre em perspectiva, né? 1 mês não representa nada num horizonte de 30 anos. Então, aqui a mensagem final, né, é evitar, assim, tomar decisões no calor da emoção, né? A gente é cheio de viés cognitivos, né? Excesso de confiança, excesso de pessimismo, e uma decisão errada no momento errado pode custar uma boa parte do seu patrimônio no longo prazo. Então, acho que tem que ter uma certa paciência, né? E sobre risco, acho que é legal dizer, o que a gente faz para vocês? A gente toma risco de curto prazo, né? Risco de curto prazo são as oscilações.
para evitar justamente o maior risco de todos, que é o risco do longo prazo você não atingir um nível de renda satisfatório. Se a gente ficar investido no troço, em qualquer ativo que não oscile, pega a poupança, não oscila nada. Não vai adiantar nada em 30 anos. Eu prefiro, assim, nós como entidade, preferimos construir um portfólio de ativos que eles chacoalham, eles têm oscilações no curto prazo, mas que com grande grau de certeza, como eu coloquei, ao longo de 30 anos vão te produzir um resultado muito melhor do que você pegar algo muito simples, só porque você não aguenta ver as oscilações de curto prazo. Então, tem paciência e aguentar o coração nesses momentos. Muito bem, Bruno, obrigado. A resposta foi bastante esclarecedora e o que foi dito até aqui já respondeu algumas perguntas que nós recebemos. Mas agora a terceira e última pergunta da minha parte, e não adianta responder dizendo que vocês não têm bola de cristal, porque realmente essa, às vezes, a bola de cristal poderia ajudar. É como que vocês estão percebendo o cenário interno e externo no curto e no médio prazo, né? E o que vocês, o que nós estamos fazendo, né? Nos preparando para enfrentar esses desafios aí de curto e médio prazo aqui e lá fora. Vamos começar pelo Lacoste. No Lacoste, essa é molezinha, hein? Não é nada fácil a gente olhar para frente e imaginar o que possa acontecer. Esse é um exercício e tanto. Vejamos o que aconteceu recentemente, né? Em várias situações, várias crises, totalmente... nós tivemos a figura do imponderável aparecer. Né? Mas vamos tentar formar um raciocínio lógico. Né? Acho que tem dois fatores que, combinados, a gente pode ter aí uma linha de raciocínio lógica. Né? Eu acho que a questão vai estar centrada no ritmo da retomada da atividade econômica e nas sequelas que todo esse processo vai deixar ao longo aí dos meses. Né? E para isso, acho que a gente faz o nosso primeiro exercício, a nossa primeira parada é observar em outros países que estão um pouco à frente do Brasil, né? Estou falando em relação a essa pandemia, a gente olhar para a Ásia, olhar para a Europa, né? O que está acontecendo lá? Eu diria que a atividade econômica está voltando de uma forma bem diferente, né? Os comportamentos mudaram, os hábitos mudaram, né? Os shoppings estão reabrindo mais com várias características, com acesso ainda reservado das pessoas, cinemas praticamente sem funcionamento. Lembro aqui do futebol da Alemanha, que já começou também sem torcida, enfim. Várias situações que mostram, digamos assim, que essa atividade econômica ela não vai voltar, como alguns especialistas apontavam alguns dias atrás, alguns meses atrás, em V, né? Assim como se fosse subindo a serra com um ângulo muito forte. Isso não vai acontecer. Se nós estendermos aqui para o nosso Brasil, veja, ainda nós estamos no meio do inferno aí da confusão, né? Evidentemente, o Paraná tem uma condição muito privilegiada comparativamente com os outros países. Já tivemos aí a abertura até de shopping essa semana, restaurantes, etc. Mas também estamos percebendo a recuperação gradativa em termos da atividade econômica, do consumo, da demanda e assim por diante. E daí nós vamos cair numa situação, eu vou fazer um paralelo com a minha fala inicial. Veja, quem que vai conseguir fazer girar essa roda agora, né? Da onde que vai vir a força? Vamos lá, como é que nós começamos o ano? Nós começamos o ano com um cenário muito positivo, né, em relação às possíveis reformas, déficit público controlado, contas públicas controladas. Hoje, qual que é a situação do Brasil? Como que o Brasil estará provavelmente daqui a 3, 4 meses? Nós estaremos numa situação fiscal muito diferente
daquela a qual começamos o ano. O governo federal fez ajudas às pessoas, e ajuda totalmente necessária, ajuda aos estados e municípios, ajuda também totalmente necessária, mas ao fazê-las, essas ajudas, o Brasil acabou gastando, vai gastar ainda mais. Isso compromete de volta a questão do déficit público, que volta a ser preocupante. Daí a pergunta, quem que vai fazer a roda girar? Governo, município e estados têm essa condição? Ou vai estar uma condição muito difícil em termos fiscais? A resposta é não. Outros países também estão atravessando isso? Certamente. Mas o Brasil tem uma condição fiscal, uma questão do endividamento bem mais frágil que outros países. Bom, o governo não tem essa capacidade, vamos para os investidores externos ou investidores internos, né? Você consegue atraí-los? De um lado, sim, né? O dólar, o nosso real se desvalorizou muito, nossos ativos ficaram muito baratos, estou falando ativos de bolsa, ativos reais, né? Equipamentos, máquinas, enfim, obras, empresas e assim por diante. Então, há um atrativo, sim. Só que, por outro lado, também o déficit fiscal, esse rombo fiscal, vai trazer muita insegurança para a atração desses investimentos. Daí eu vou para o lado do consumo, de quem precisa da alternativa de buscar no consumo a recuperação econômica. Como é que eu faço isso? Eu encontro famílias desfaceladas, perdendo emprego, perdendo renda, sem a capacidade de buscar novos produtos. Então, veja, o cenário ele é um cenário difícil, complicado, já passamos por isso em outras situações, vamos sair, mas talvez não vamos sair com a velocidade que todos nós gostaríamos de sair, né? Então, eu acho que daí, trazendo para os nossos planos, aqui o Bruno vai falar um pouco mais, nós já tínhamos um planejamento feito, contei no começo, né, um planejamento da busca da maior diversificação em função dos juros baixos, temos estratégias de investimentos nos exteriores, imobiliários que já começamos, multimercados que já implantamos, outras estratégias sendo revistas, no momento certo, certamente elas serão iniciadas. Essa seria, então, a nossa fala inicial aqui para passar para o Bruno. Bruno, você está sem som ainda, né? Agora deu. Ótimo. Bom, né, realizar previsões é extremamente complexo, né, por diversos motivos, entre eles até o entendimento limitado dos processos que vão produzir o futuro, a natureza imprecisa desses processos, a falta de precedente histórico, a imprevisibilidade do comportamento das pessoas e o papel da aleatoriedade, né? Então, essas dificuldades todas são exacerbadas hoje pelas circunstâncias não usuais que a gente vive. Acho que o Lacoste colocou muito bem a perspectiva dele, né? A gente tem que ter muita humildade intelectual e reconhecer as limitações do nosso próprio entendimento de todas essas dinâmicas ocorrendo de maneira conjunta, né? Eu até evito fazer uma brincadeira aqui com o Lacoste, né? Que eu evito fazer previsões até pela frase do Warren Buffett ali, né? Previsões dizem muito mais sobre quem faz a previsão do que sobre o futuro. Eu sou um fã de citações que resumem pensamentos complicados em rápidas frases, né? Mas brincadeiras à parte, em relação à questão de previsões, eu até não acredito que a nossa maior função seja realizar grandes apostas em um determinado cenário econômico, né? Por exemplo, eu acho que Bolsa vai subir 30%. Eu posso estar errado. Então, eu acho que não é esse o melhor caminho para nós, né? Alguns gestores podem até perseguir esse caminho, certamente esse não é o nosso, né? O que a gente prefere
como instituição, e instituiu isso de maneira organizada, é tentar construir, estruturar nossa filosofia, nossos processos em cima das nossas maiores vantagens competitivas. Vou tirar só uma delas, que é realmente poder ter uma filosofia e uma visão de longo prazo, né? Que com isso a gente pode perseguir uma filosofia de investimentos e processos robustos de alocação de capital que nos permitam navegar em qualquer cenário e ao longo do tempo entregam bons resultados, né? Esse é o grande objetivo nosso. Então, a gente, por ser investidor de longo prazo, a gente tem umas benesses, assim, a gente pode se dar o luxo, por exemplo, de investir em ativos diferentes de atores mais focados no curto prazo. Por exemplo, a gente pode investir em empresas menores, empresas líquidas, ativos mais sofisticados, ativos alternativos, e tudo isso, essas coisas vêm para ajudar a melhoria da rentabilidade das carteiras, até a melhoria da relação entre o risco e o retorno que você está tomando. Então, além disso, né, a gente tem uma escala invejável, e com a nossa escala a gente consegue custos muito, muito superiores à média da indústria, e também a gente entra em negociações de maneira muito mais vantajosa, e isso é óbvio que é tudo benefício da rentabilidade dos participantes. Em relação a essas oscilações de curto prazo, né, que foram obviamente advindas aí desse cenário de enorme incerteza, também trazem alguns momentos de oportunidade. Acho que os dois trouxeram essa questão de oportunidades. Vou dar um exemplo nesse sentido. Quando a bolsa cai muito, né, vamos lembrar, lá em janeiro a gente tinha uma posição de 15% em bolsa, e parecia adequado. Esse era o nosso programa de longo prazo, ter 15% em bolsa. Quando veio a crise, o que mais desvalorizou, foi quase 50% de queda, foi bolsa de valores. Ela desvalorizou mais que os outros ativos. Então, esses 15% que a gente tinha alocado em bolsa viraram 10%. Porque a bolsa caiu mais que o resto e então foi diluído essa posição. O que a gente fez? Então, isso é uma questão de processos, né? A gente percebeu que estava muito longe de um alvo que era importante para nós termos no longo prazo e nos disse esse desvio, né, de 5 pontos percentuais de um para o outro, falou assim, não, vamos recompor. E quando você está recompondo, por ter esses movimentos drásticos, você provavelmente comprou barato. E foi o que aconteceu. Quando a gente recompôs esses ativos, dali para frente eles começaram a subir. Então, isso, no longo prazo, traz um enorme benefício de retorno e rentabilidade para os participantes, né? Ser pragmático e seguir os seus processos. O contrário também é verdadeiro. Se o mercado tivesse eufórico, provavelmente eu ia começar a vender para voltar com um nível mais próximo do que eu tinha programado. Então, esse rebalanceamento com alvos bem definidos, né, de maneira pragmática e paciente, traz grande segurança, primeiro, e resultados positivos no longo prazo, né. O custo disso, o único custo disso são essas oscilações que a gente vê no curto prazo, para você colher esses prêmios que são importantes ao longo do tempo. Na outra pergunta, eu fiz um comparativo, né, contra o CDI, índices de referência do mercado, né, contra o CDI e poupança. Mas eu recebo bastante e-mail de participantes. Geralmente o pessoal pergunta, vocês perderam da poupança no mês? E esse é um tipo de pergunta. E outros, não, tem um investimento aqui de um PGBL, do banco tal, que andou melhor que vocês. Bom, tudo bem, pode ser que tenha dado um mês, 2, 3, mas assim, eu pedi para o pessoal analisar aqui os dados da Fundação Copel, né, os analistas produziram esses números, e a gente tem resultados interessantes, né, até contra a média da indústria, se a gente comparar 3 mercados diferentes. Eu estou aqui com os números de fundos multimercado. Tem 235 fundos multimercados, com um nível de risco similar, com histórico idêntico, e por um período de 4 anos. A gente figurou como top 1% da indústria. Indústria de previdência aberta. Tem bastante pergunta relacionada a isso, né? Tem 343 fundos analisados, com características similares. A gente ficou em primeiro lugar nessa indústria, se pegar o histórico dos últimos 4 anos. E sobre os fundos de pensão, a gente não tem eles de maneira aberta, a gente só tem a média. Mas, em contraste com a média, a gente obteve um resultado 54% acima da média. Então, a gente conseguiu trazer aqui uma gordurinha boa para os participantes em relação até os outros parceiros de mercado. Mas, por último, a última mensagem que eu queria deixar, e muito rápido, aqui, eu queria deixar os participantes absolutamente tranquilos, né, porque hoje a gente tem uma estratégia muito bem definida,
A gente tem processos muito robustos, né? A gente tem uma série, o Dom Acosta já colocou, tem uma série de controles, políticas, regulações, tem 13 áreas aí para nos fiscalizar. E o mais importante de tudo é pessoas, que ele também colocou, pessoas muito qualificadas, tanto na diretoria, quanto nos conselhos, nos comitês de investimento e principalmente o time de análise. Nosso time de análise, os analistas lá que trabalham comigo, são fantásticos, são pessoas extremamente qualificadas. E por mensagem final, acho que tem que ter calma, paciência e visão de longo prazo. As coisas vão dar certo. Muito obrigado, Bruno. A minha sugestão agora, a gente viu aqui nas mensagens que teria uma pergunta, mais uma sugestão ao Lacoste, que eu pediria dos participantes, que eu sugeriria que ele desse a resposta agora, para nós não cansarmos demais os nossos mais de 160 participantes. Então, posso que você poderia assumir essa pergunta aí, daí depois... Lógico, qual que seria a pergunta? Pode ler para mim? Posso, só um pouquinho, posso sim. Deixa eu abrir aqui para você. Oi, posso sim, deixa eu abrir aqui. O Manfred está nos perguntando, assim, Lacoste, que a Fundação poderia disponibilizar em gráfico mensalmente, comparando o rendimento desejado atuarial e o rendimento auferido por plano, preferencialmente num local de fácil acesso no site da Fundação Copel. Obrigado. Na verdade, é mais uma sugestão. É uma sugestão, imagino que ele esteja falando do plano 3, da condição atuarial, que hoje é 4,5, né? E eu acho que a intenção dele é acompanhá-lo, essa relação da taxa atuarial com a evolução do plano. Eu acho que sim, podemos assimilar essa alternativa aí e implantá-la, né? Sim. Bom, Sr. Domakoski, o senhor quer passar mais alguma coisinha? Nós temos mais alguma aqui que chegou, mas acho que antes de mais nada, eu queria só, porque foram chegando alguns comentários que eu acho que valem a pena a gente citar, porque nos parabenizam, muita gente está nos parabenizando pela iniciativa da live, estão parabenizando os gestores, vocês, né, diretores, gestores, Bruno, estão muito contados de estarem participando de um assunto tão importante e recebemos dessa forma. Do Amauri, ele diz assim, nosso presidente deve nos dar o prazer de realizar outros encontros sobre outros temas, novos tempos, novos procedimentos. Então, essa é a mensagem para o Sr. Domakoski, do Amauri, José Alves. Nós também recebemos uma mensagem que ficou bem bacana do Rubens Scaff, e eu acho que a gente poderia terminar por aí para a gente não se estender, Sr. Domakoski, a gente sabe que estamos todos, né, com bastante atividades, né, no home office. Ele diz assim, parabéns pela iniciativa. Fundação Educação Financeira é um dos principais serviços da entidade fechada de previdência complementar. E alguns anos de militância no segmento da previdência me legaram um profundo respeito ao Lacoste, Bruno e seu time. Essa conversa reforça a minha convicção de que a melhor postura para os participantes no momento é serenidade. A imagem do jovem com o binóculo é absolutamente emblemática. Rubens Scaff. Então, realmente, a gente quer, né, a gente recebeu outras perguntas, eu acho que a gente poderia mandar até depois para esse grupo seleto que participou, nós temos esses contatos, porque a gente recebeu muitas perguntas, mas também a gente recebeu muitos elogios e ficou difícil administrar. Então, eu vou salvar tudo e a gente vai tratar de uma forma bem carinhosa esse material. Sr. Domakoski, se o senhor quiser encerrar ou... Me permita só eu dar uma última palavra aqui, tá? Claro. Não, eu acho que o Bruno colocou questões importantes, principalmente em relação ao nosso plano CD, plano família, plano 3, aí da importância e os nossos resultados de longo prazo. E eu vou fazer menção aqui, agradecer, Priscila, a comunicação por ter organizado de forma rápida, eficaz e efetiva esse evento. Parabéns para você, parabéns para toda a equipe. Tudo bem. Ótimo. Posso deixar de fazer menção para o Bruno e para a equipe dele, né? Vocês que estão assistindo, o Bruno certamente com a sua equipe, ele faz parte de um time que está entre os 3 melhores do Brasil, muito experiente, muito qualificado. Eu vou fazer menção aqui ao Ferdinando, ao Sérgio, ao Carlos Ruiz, ao Valgrande, ao Thiago, ao Rubem Dandara, Vivian, Bruno e Fábio,
esse time maravilhoso que tem. Eu acho que com isso a gente atravessa uma crise dessa, com uma condição muito favorável, né, e com impacto muito pequeno, graças a vários fatores, aqui que o Bruno colocou, ao nosso processo muito robusto, aos nossos conselhos, aos nossos órgãos de governança, a estratégia que a gente tem para cada tipo de plano, mas certamente essa equipe tem muito peso nesses ótimos resultados que a gente tem, mesmo no meio de uma confusão dessa. Olha, eu gostaria, foi muito oportuno o teu comentário, Lakoski, assim como a tua participação e a do Bruno, e eu também gostaria de agradecer a Priscila e toda a equipe aí por terem viabilizado essa live. Veja, todos nós estamos debutando nesses novos meios de comunicação, então a gente sempre fica muito apreensivo, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? O Lakoski estava com o vizinho dele fazendo reforma, martelando na cabeça dele lá até 5 minutos antes da live, ele foi lá negociar com o vizinho que interrompesse a reforma, etc. Então, são coisas que a gente não está acostumado e que a gente vai enfrentando, né, na medida das necessidades. Então, eu gostaria de agradecer, como eu já fiz ao Bruno, ao Lakoski e à Priscila, mas principalmente agradecer a todos vocês que dedicaram aí 1h30 da paciência e do tempo de vocês para nos ouvir. Eu acho que ficou bem evidenciado, imagino que até com as minhas considerações finais eu responda a alguns dos questionamentos que a mim chegaram durante a live. Ficou bem evidenciado que, embora o gato tenha subido no telhado, como muitos pensavam, o impacto na Fundação Copel foi muito pequeno, especialmente para os aposentados, quase nenhum. Para os ativos, sofreram um pouquinho, mas existe muito tempo ainda e competência para que isso seja recuperado. E a prova disso é que, nos 2 últimos meses, e sem querer contar que maio já acabou, nós já estamos recuperando boa parte daquilo que foi perdido em março, né? Isso prova o que foi dito aqui, que nós enfrentamos muito bem a crise, por conta desse pessoal qualificado, capitaneado pelo Bruno e pelo Lakoski, que são pessoas de extremo reconhecimento no mercado brasileiro. A Fundação Copel tem a grata satisfação e o orgulho de ter nos seus quadros pessoas que são referências no Brasil naquilo que fazem. Eu, particularmente, testemunhei isso em vários encontros que tive nesse período que estou à frente da Fundação Copel. Além disso, a nossa governança robusta, o processo de governança robusta que eu falei no início, que muitos dos membros desta governança estão participando dessa live, eu acho que comprovam comigo, é também um motivo muito importante para nós termos sempre um diferencial em relação ao mercado como um todo. E isso nos dá muita tranquilidade e, como alguém falou, precisamos ser muito serenos nessa hora. Agora, uma coisa nós não podemos esquecer, essa crise, essa pandemia, ela é enorme, ela é muito séria, ela é preocupante, e ela não é um privilégio nosso, ela atingiu a China comunista, os Estados Unidos capitalista, o Irã islâmico, a Europa socialista, e chegou aqui no nosso Brasil do jeito que é, com as suas fragilidades políticas e econômicas, tá certo? E nós temos que dar conta dessa crise. E como é que a gente dá conta? Como é que nós fazemos a nossa parte? Primeiro, assim, agradecendo a Deus por sermos privilegiados, porque num momento em que 90% das pequenas e microempresas estão sofrendo, nós temos garantida a nossa aposentadoria ou o nosso emprego, que hoje é uma coisa rara. Então, as pequenas empresas estão sofrendo, muitas das grandes empresas estão sofrendo, veja o que aconteceu com a Latam aí nos últimos dias, e o que pode vir a acontecer ainda com o setor aéreo como um todo, né? Nós já tínhamos no Brasil um número muito grande de desempregados, fruto das várias crises econômicas que vieram se sucedendo. E agora, esta pandemia vem piorar ainda mais esse indicador, que é o indicador mais relevante da economia, que é a condição ao emprego e à renda mínima para o seu sustento.
E nós estamos fora de tudo isso, com o nosso emprego garantido, com a nossa aposentadoria garantida, pelo que foi mostrado aqui. Então, eu acho que o momento é muito de gratidão, né, e de reconhecimento pelo privilégio que todos aqueles que estão vinculados ao sistema da Fundação Copel, quer seja com o plano de saúde, quer seja com o plano previdenciário, podem dispor nessa hora. Minha recomendação: vamos às boas práticas, vamos respeitar o isolamento social dentro dos possíveis, vamos nos alimentar bem, vamos fazer exercício, vamos pegar um pouco de sol, vamos usar a máscara, vamos usar o álcool gel, vamos lavar as nossas mãos, vamos tomar os cuidados necessários, vamos manter as nossas relações, mesmo que virtuais, com os nossos familiares e com os nossos amigos. Agora, eu, para encerrar, pode ser até que eu surpreenda os meus pares aqui, mas durante a live eu recebi uma informação da doutora Elaine, que é a responsável pela nossa área da saúde, e a gente fala todo dia, acompanha muito de perto a evolução dos casos na Fundação Copel, nas patrocinadoras, na cidade, no estado. E ela me passou os gráficos e disse: hoje nós temos motivo para comemorar. Aí eu disse: doutora Elaine, por favor, ponha isso numa frase, eu faço questão de encerrar a live com essa frase. E a frase é a seguinte: a evolução do quadro da Covid-19 no Paraná mostra que esta semana devemos iniciar a queda da nossa curva, rumo ao final da crise. Acho que esta notícia é extremamente importante para todos nós e mostra que a crise ela deve ser combatida com base na ciência, com base na educação e com base na atitude das pessoas. E nunca ela deve ser politizada ou ideologizada. Graças a Deus, no Paraná, em Curitiba, nós acho que fizemos a lição de casa, tanto os nossos governantes como a nossa população. E com base nisso, nós recebemos uma notícia que eu acho que é extremamente alvissareira, extremamente importante. Eu agradeço a participação de todos, muito obrigado pela paciência, espero que essa tenha sido a primeira de muitas. Obrigado a todos e está encerrado o nosso encontro.